eu sou uma mulher de 45 anos que está aprendendo a viver agora. Até agora eu só estava sobrevivendo. Estava só fazendo o que esperavam de mim. Agora eu estou fazendo de fato o que eu quero. A câmera já. Já começou. Então vamos, então bora. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Inspire Talks Podcast. Um espaço para conversas fluidas, sem roteiro, em que o encontro e a humanidade compartilhada trazem inspiração para o nosso dia a dia. O episódio de hoje recebe uma pessoa muito especial que vem revolucionando o entendimento da saúde mental, em especial nos ambientes de trabalho. Eu estou aqui com alguém que acabou de me dizer uma frase que eu achei fantástica. Ainda disse, gente, já está ligando? As câmeras já estão ligadas? Ela disse, eu estou aprendendo a viver de verdade agora. Até aqui, até os 45, eu sobrevivi. Estou aqui com Isa Camargo. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu muito honrada por você ter aceito. Muito obrigada, Isa. Eu estou adorando. Cenário lindo, alma linda. Então a conversa vai ser muito boa, com certeza. Muito obrigada pelo aceite. Eu tenho escolhido pessoas que eu vejo que estão vivendo a sua verdade. Por isso eu já adorei a frase que você trouxe. E já iniciei essa conversa puxando as pessoas que estão nos acompanhando. Porque uma coisa é a gente dizer o que deve ser feito. Outra coisa é a gente estar ali na arena, né? Transpirando e inspirando. Sim. Então, acho que isso é para poucos, né? E não precisa ser assim. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham comigo. Eu falei assim, olha, eu vou ter que abrir mão de duas coisas que eu gosto muito. Porque neste momento não dá para manter essas caixinhas abertas. E até o meu marido, né, o Thiago, falou assim, nossa, mas então você vai deixar de fazer tal coisa que é o que você mais gosta? Eu falo, sim. O maior desafio da vida adulta não é falar não para aquilo que a gente não quer, é falar não para aquilo que a gente quer, mas não pode. Por que eu não posso? Porque eu tenho outras prioridades nesse momento. Então, hoje eu sou uma mulher com 45 anos, em vigilância constante, para praticar o que eu falo. Para praticar o que eu falo. Porque senão eu me torno uma fraude e as pessoas também vão perceber. Aí você vai dizer assim, Isa, mas eu vejo você para lá e para cá. Sim, vida real. A vida real, a vida de uma mulher, mãe que tem negócios, que trabalha com empresas, é assim mesmo. Essa foi a vida que eu escolhi. Mas agora eu fiz essa escolha, Cíntia, e eu tenho liberdade, então, para dizer, vou ter que deixar de fazer uma coisa que eu quero muito, mas nesse momento não está dando mais. Então, eu não estou deixando o pratinho cair, não, simplesmente estou retirando o pratinho. Esse é o ponto. Então, quem cai é você, né? Pela primeira vez, eu estou aprendendo a viver de verdade e não vivendo um papel que esperam de mim ou um papel meu desatualizado, que eu vivi muito tempo, sabe? Me cobrando muito, me comparando muito e buscando reconhecimento no lugar errado, com as pessoas erradas. Eu acho que essa é uma grande armadilha, né, Isa? Porque a gente aprende desde criança a ser reconhecido e valorizado quando a gente agrada o outro. Uhum. Esse é um condicionamento e é absolutamente inconsciente. A gente foi moldado, especialmente aqui no Ocidente, para ser visto, para ter esse lugar de amorosidade do outro, para que a gente então possa acessar o auto-amor. Quando na verdade... É o contrário. Muitas vezes é o contrário. É o contrário. Eu demorei alguns anos para ouvir da minha terapeuta, a Cíntia Bedin. Beijo, Cíntia. Minha xará. Ela disse assim, Isabela, quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no lugar errado, a gente vai adoecer. Oi? Quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no lugar errado, a gente vai adoecer? Naquela ocasião, eu estava me recuperando do diagnóstico da síndrome de burnout, mas mais do que eu estava me recuperando de um problema de saúde, eu estava me recuperando de um problema existencial. Por quê? Porque até então a minha vida era o trabalho. Quando eu perco o trabalho, parece que eu perdi tudo. E aí eu entendo, opa, a vida é uma só, eu não tenho vida pessoal e vida profissional. Eu tenho uma vida. Só que até então eu estava buscando a satisfação, o reconhecimento do que eu sabia fazer em um ambiente que não soube, naquela ocasião, interpretar a consequência daquele ambiente.
O diagnóstico da síndrome de burnout, ele existe, assim como outros problemas ocupacionais, em ambientes em que eu não tenho mapeamento de risco psicossocial, que é um assunto super atual, que se der tempo a gente pode falar, que é o que está acontecendo no mercado de trabalho. A gente está vivendo a maior revolução no ambiente de trabalho das últimas décadas, que é a atualização da NR1, uma norma regulamentadora que previne acidentes, previne afastamentos, previne turnover. Olha, então me belisca se eu não estou sonhando. Então agora a gente tem que reconhecer o que sempre existiu. Antes era opcional, agora é obrigatório, mas pode ser uma obrigação planejada, estruturada ou não. Tá? Mas se der tempo a gente fala mais sobre isso. Naquela ocasião, quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, a interpretação foi diferente da que hoje se tem. Naquele momento, a síndrome de burnout ainda não tinha sido reconhecida. Não tinha nem nome, praticamente. Nome novo para problema antigo. Né? Então, não é que o problema é novo. Não existia. É igual bullying. Se eu te falar, Cíntia, bullying é novo. Não, bullying é muito antigo. Mas a palavra bullying é nova. Na minha época de escola era zoeira. Né? Na sua também? Exato, sim. Pronto. Então, naquele momento, eu não estava vivendo só um problema de saúde. Eu estava vivendo um problema existencial. Porque o meu caso, ele não se tornou público pelo problema de saúde. Meu caso se tornou público pela demissão pós-problema de saúde. Evidente. Mas eu demorei para entender isso. E aí, muitos anos de terapia, com todas as ferramentas que você pode imaginar, sabe? O Thiago, meu marido, fazia piada porque quando eu voltava para casa ele falava: o que você fez hoje? Microfisioterapia, fisioterapia, barra de access e trazendo assim todas as coisas que eu fazia. E na época, tudo que me diziam assim: Isabela, tem uma pessoa que eu conheço que faz uma leitura de íris, vamos. Uma leitura de... Vamos, sabe? E sempre com muito respeito eu fui, e uma coisa complementa a outra, uma não anula a outra, uma complementa a outra, para mim. Pode ser que para outras pessoas isso não faça sentido, mas para mim fez. Até que ela me disse: Isabela, você estava buscando reconhecimento de pai e mãe. Opa, aí o jogo vira. Porque aí a responsabilidade do limite que eu estourei não é só do lugar, mas meu também. Percebe? Então a gente quer segurança, a gente quer liberdade, mas a gente também se sabota. E aí eu comecei a entender que eu tinha muita responsabilidade daquilo que eu estava reclamando. Tá? Vou parar aqui, porque senão eu vou para um outro caminho, que eu não sei se é o que você quer. Eu quero ouvir muito, mas eu achei muito interessante você trazer essa questão da gente buscar o reconhecimento de pai e mãe em outras relações, porque eu acho que isso acontece para além, inclusive, dessas figuras que têm hierarquia, né? Então, querendo ou não, as figuras hierárquicas, um chefe, o dono da empresa, alguém que você quer obter, né, um olhar de cima. Então, eu acho que acaba sendo um gatilho muito grande para a gente identificar essa posição que é absolutamente inconsciente. Mas isso acaba acontecendo em outras relações também. Então, quantas vezes a gente sustenta relacionamentos tóxicos, sim, abusivos sim. Porque, de alguma maneira, aquele padrão é familiar. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Sempre. Eu vivi isso, vivo isso. Meus pacientes, meus amigos, as pessoas que eu acompanho, porque a gente acaba revisitando e sustentando os lugares em que a gente ainda não se curou. Exato. E como é que a gente sabe que aquele não é um lugar em que precisa ser curado ao invés de ser um lugar de cura? A gente não sabe. Porque eu acho que a gente vai experimentando isso no processo. Né? O quanto eu fico tentando transformar outra pessoa. Isso. Esse é um lugar que, para mim, já parece ser o lugar que precisa ser curado em mim. Exato. Porque uma coisa é eu sentir que eu não estou cabendo aqui nessa relação, e aí eu preciso expandir de fato, porque eu tenho preconceitos, porque eu não me coloco disponível para a experiência, porque eu não sou honesta com as minhas dificuldades, com os meus limites, e daí essa relação não vai conseguir me trazer nada de produtivo. Uma coisa muito diferente é eu entender que eu busco o seu reconhecimento. Então eu fico me apequenando, eu não crio o meu espaço, eu não coloco a minha voz, eu não digo algo que eu acredito que você não vai gostar de ouvir. Sim. Isso é relação de pai e mãe. Sim. Porque a gente não faz isso com pai e mãe. Então eu achei muito fabuloso ter trazido isso. E só vou te complementar com uma coisa, Cíntia. Eu estava conversando com o Pianges outro dia.
Eu tenho uma filha que tem 4 anos e meio, eu estava grávida dela quando eu ouvi ele a primeira vez. Então faz 4 anos e meio que eu ouvi o Pianges dizendo que um número absurdo que o Brasil tem de crianças sem o nome do pai na certidão, né? O meu pai mesmo demorou 1 ano para me registrar, porque eu fui filha de um relacionamento fora do casamento tradicional. Veja que hoje eu consigo falar isso sem chorar e sem me incomodar, mas isso já me incomodou muito. Então, o Pianges, há 4 anos e meio, eu ouço ele numa palestra dizendo: tem um número expressivo de crianças sem o nome do pai na certidão. Tá, roda agora para 2026. Eu encontro o Pianges, eu falo: Pianges, fiquei pensando muito no que você falou nesses anos, eu tenho agora um complemento. Olha só. Se nós somos um país de órfãos de pais vivos, nós somos órfãos de pais vivos. Não é porque também você tem o pai ou sua mãe na certidão que você teve a presença deles. Então, eu não vou falar sobre a presença, não estou julgando, eu estou falando sobre fatos, tá? Mas, então vamos lá. Para aqueles e aquelas que não têm o pai na certidão. Então vamos partir desse pressuposto. Não tenho meu pai na certidão. Quando você vai para o mercado de trabalho, o líder é homem ou mulher? Pegou? Captou? Então, se eu tenho figuras masculinas nesse ambiente e eu gosto do que eu faço, eu trabalho bem, esse ambiente está me dando mais trabalho, porque eu acabei de cair na armadilha da competência, eu estou num lugar que eu quero estar, eu trabalho bem, as pessoas sabem disso, elas vão me dar mais trabalho, eu quero reconhecimento deste chefe que é homem ou mulher, enfim, mas a maior parte da liderança é masculina. E a maior ausência na certidão ou na vida das pessoas é da figura masculina. E uma coisa alimenta a outra. Aí eu aceito assédio, eu fui assediada, abusada na verdade, moralmente, sexualmente. Eu nunca falei sobre isso. Por quê? Porque é um assunto que eu sei que pode despertar outros gatilhos. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para você é: quantos abusos você e eu toleramos acreditando que esta atenção que esse chefe está te dando, você está achando que é profissional. Ele está com outras intenções, é muito confuso. Pronto, então é muito confuso. Tem até uma série, nossa, essa agora você vai arrepiar. Tem uma série chamada The Morning Show. Conhece? Não conheço. É uma série que fala de um ambiente de jornalismo, fala sobre aquele fuzuê de troca de apresentador e horário, e fala de um jornal da madrugada. Imagina como foi para eu assistir essa série. Mas tem um determinado momento em que eles estão questionando uma denúncia de abuso, e a pessoa que foi abusada sexualmente, ela diz isso na série. Você entra num trabalho procurando um pai e encontra um pau. Como nesse programa só tem adultos, eu não estou vendo problema em falar uma língua de adultos. Nenhuma. Percebe? Então, quem fala isso é uma personagem dessa série The Morning Show que diz: quando você entra no trabalho procurando um pai, então vamos lá. Então, traz isso aqui para a nossa realidade. Quando você entra em um trabalho procurando um pai, você vai encontrar um pau. Se você vai entrar no seu trabalho não procurando ninguém, maravilha. Você não tem que procurar ninguém. Você tem que fazer o seu trabalho. É uma troca, você está trocando seu talento, seu tempo por dinheiro. Qualquer coisa que ultrapasse essa troca é abuso. Eu acho muito importante e valioso isso que você está trazendo também, Isa, porque eu vejo que a gente não fala das experiências de abuso, e eu me incluo nisso. Muito recentemente eu falei sobre isso aqui, inclusive, e depois no grupo do GEPASH, em que vocês me acolheram, você me disse uma frase maravilhosa da sua avó que me tocou profundamente, sobre a vela que... o mestre é como a vela, consome-se iluminando. Isso. E eu acho que, às vezes, a gente vive essas experiências e parece que elas estão nos consumindo de fato, mas depende muito de para onde a gente está olhando. Exato. Se a vela foi feita para isso, Exato. E ela se permite ser queimada, ela vai iluminar. Exato. E quando a gente coloca a luz no tema certo, quando a gente está olhando para essa experiência que é traumática e é horrorosa, a gente está fazendo aquilo que a Gisele Pelicot falou no livro dela, mudando a vergonha de lado. Porque a gente não fala dos abusos, porque é confuso, porque é difícil, porque é muito natural que a gente se culpabilize de alguma maneira. Sem dúvida. Mas também porque
a gente assume uma vergonha, né? Por que eu tenho vergonha? Porque, de alguma maneira, a gente entende que vai ser colocada nesse lugar de vilanização, de que a gente causou ou permitiu, ou intencionou, ou até se beneficiou, né? E aí você não quer ser reconhecida nesse lugar, você não fala sobre isso, e você acaba assumindo, de certa forma, né? Assinando recibo, como se diz. Exato. Então, eu acho muito valioso a gente poder falar disso, por mais doloroso que seja, porque nos queima, mas ilumina. E eu sinto que nos ambientes de trabalho e nas outras relações em que isso acontece, porque é muito raro que uma relação como essa, de abuso, aconteça fora dos ambientes em que a gente frequenta, onde a gente de fato coloca a nossa energia e a expectativa desse reconhecimento. E essa confusão é uma confusão que dói, porque você pensa, não é possível, será que eu estou julgando mal? E na verdade é você quem está sendo colocada sob um julgamento equivocado. Exato. Né? No meu caso específico, eu nunca vou me esquecer, esse é um caso emblemático, eu fui fazer uma reunião no Rio de Janeiro, uma reunião de trabalho, para fazer a transição de emissora que eu estava, e depois de uma reunião em que, sabe aquela reunião que você sai e você fala, uau, que bacana, a pessoa me ouviu, olha, teve troca. Qual foi o feedback que eu recebi da pessoa que estava intermediando essa reunião? A pessoa perguntou se você é casada. Oi. Para quem pegou essa conversa agora, falou, mas o que isso tem a ver? Então, assim, qual era a minha experiência? Eu estava mudando de emissora, fui até o Rio de Janeiro, faço a entrevista, saio de lá tipo, uau, falei das minhas vontades como jornalista, né, das minhas ausências de medo, ou seja, não tenho filho, na época eu era casada, não cabia filhos, então eu mesmo disse, pode me usar para percorrer o Brasil de norte a sul, para amassar barro. Foi isso que eu falei. Ele me usou, da maneira errada. Mas naquela ocasião eu achei que... Fazia sentido. Não, nem sei te dizer. Mas o fato é, quando eu ouço, ela é casada? Do que ele está falando? Do que ele está falando? Mas, exato. Poxa, mas eu não fui fazer uma entrevista de namoro, eu fui fazer uma entrevista de trabalho. Isso não é um date. Pronto. Entende? Aí começa a confusão. E agora? Eu recuo, ignoro essa possibilidade de trabalho, qual é a real intenção, se eu como eu me posiciono. O que acontece. Exato. Se eu sigo o que acontece, se eu não sigo o que acontece. E isso não acontece só comigo, tá, gente? Isso acontece com bastante todos, todas ou quase todos que estão aqui. Se você não está lembrando de nenhuma situação, é porque a memória ainda está fraca. Pode ser que a partir dessa conversa você se lembre. Eu lembrei de uma situação assim. Porque a gente faz vista grossa. Melhor fazer de conta que não está acontecendo. Mas aí imagina encontrar essa pessoa todos os dias. Você acaba... E se você responde, aceita e fica, como é que isso é visto também? Porque a pessoa pode entender isso como uma permissividade, um interesse. Tem uma série muito boa chamada Anatomia de um Escândalo. São 4 capítulos, vale muito a pena, que fala sobre consentimento. O que é consentimento? Porque a série vai explicar se o ato de estupro foi com consentimento. E aí a série toda fala o que é consentimento. Então a gente tem, antes de um problema de saúde mental, a gente tem um problema de cultura muito grande. É um problema social do entendimento dos papéis. Pronto. E tem também, eu acho que uma questão, Isa, que além de cultural, eu fico pensando, eu sou mãe de 2 meninos, né? E as conversas em casa são e sempre foram muito difíceis, porque eles chegavam, hoje o Miguel está com 17, ainda está no colégio, né? O Enzo já não, mas... trazendo muitas questões, né, que eles ouviam com os amigos. O QG era em casa, porque eu queria servir né, o hot dog. E se é a mãe que está perto, de algum jeito. E as coisas que eles traziam, assim, e eu questionava, e eu pontuava e contava histórias, e nunca aceitei como brincadeira aquilo que eu dizia. Alguém está chorando enquanto você ri. Alguém está triste quando você acha que isso é engraçado. E é muito solitário esse papel também. De educação? Meu pai! Você acabou de falar uma das coisas que eu mais gosto e que eu me tornei especialista. Conversas difíceis.
Você falou quantas conversas difíceis eu tive em casa, que bom. Porque isso significa que vocês podem ter uma vida mais fácil. Com menos ilusão, menos mentira, menos confusão, menos adoecimento. A gente precisa de conversas difíceis para ter uma vida mais fácil. Para buscar soluções. Pronto. Para entender os limites não como um fracasso também. Imagina! Limite é fundamental. Potência. Aliás, eu quero te dar meu livro, que é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Estudar um tempo é sobre isso. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Tem gente que acha que esse livro é sobre burnout. Eu comecei a escrever ele antes de eu ter vivido o diagnóstico da síndrome de burnout. Então, este livro aqui é da Cíntia, tá? Eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar na dedicatória. Então, veja, limite... Na verdade, eu vou refazer. Só os limites garantem liberdade. A gente vê limite, vê regra como se fosse uma coisa ruim. E não, só os limites garantem liberdade. Vou ilustrar o que eu estou falando. Quando você está na estrada, você vê uma placa escrito 80 km por hora. Aquilo é um limite de velocidade. Você quer ultrapassar o limite, você está com pressa, etc. Você pode ultrapassar o limite? Pode. Mas se você bater o carro, se acontecer um acidente, acabou sua liberdade. Pegou? Então, só os limites garantem liberdade. Por que aquela placa está ali? Será que é para te punir ou para te avisar que se você for mais rápido naquela curva, naquele ambiente, pode ser que aconteça um acidente? Então, é um exemplo simples, mas para você entender que só os limites garantem liberdade. Eu não posso ver o limite como ruim. Só que aí, se eu desrespeito os meus limites físicos, os meus limites éticos, os meus limites emocionais, eu vou viver situações que podem me levar para um adoecimento. E aí, eu espero estar viva, assim, para a gente falar que saúde mental e saúde física é redundância. Porque nós estamos falando de saúde. Sim, e quando a gente fala do nosso corpo, né? Porque o meu corpo me disse, apenas diga, eu me escutei. Né? Porque parece que o seu corpo é uma coisa fora de você. Você não tem responsabilidade. É um corpo ali. Não, eu tô pensando e sentindo e vivendo, eu tô aqui encarnada nessa experiência. Eu vivi uma experiência de abuso no trabalho, uma vez, em que ficou muito claro para mim também, mas depois. Então, uma pessoa, um chefe, acima do meu chefe, me convidou para uma reunião de trabalho em que eu demonstrei que eu tinha conhecimentos em desenvolvimento de cursos e uma série de coisas nesse sentido, e ele me propôs para fazer um grande evento naquela empresa. E eu topei, e daqui a pouco chegou um convite para eu acompanhá-lo a um museu aqui em São Paulo, em que estava havendo uma determinada exposição, porque aquilo seria um modelo. Tudo bem, nos encontramos lá. Não, vamos juntos. E eu fiquei um pouco desconfortável e eu não queria ouvir aquele desconforto que eu estava sentindo, porque parecia que eu estava julgando mal uma pessoa que só está me propondo sou eu um que sou evento. Errada. Bom, acabou que eu tinha decidido que eu não iria com ele, mas naquele mesmo dia ele mandou a secretária me entregar uma caixa com um presente. E quando eu abri a caixa, meio sem entender o que era aquilo, tinha um bilhete dizendo que eu era linda, qualquer coisa, mas eu nem abri o embrulho de dentro da caixa, que tinha o papel de seda. Do jeito que eu peguei a caixa, eu entrei no elevador, mas assim, desnorteada de nervoso, eu tremia tanto, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava recém-separada, com 2 filhos pequenos, dependendo exclusivamente do meu trabalho para dar conta daquilo. Eu não podia simplesmente ficar dizendo, eu não pensava. E eu cheguei na secretária, eu falei, o fulano tá aqui. Ele tá com... Eu falei, então você diga que eu estou aqui. Não, mas tem outras pessoas na sala, e eu queria invadir a sala. Eu estava cega de nervoso. Sabe quando você perde a noção? E daí eu disse para ela, faz o seguinte, se entrega isso aqui, diz que ele mandou entregar para a Cíntia errado. Não, doutor, ele pediu... Não, ele tá me confundindo. Bom, depois disso nós tivemos uma conversa no próprio local de trabalho em que ele me disse que queria uma namorada jovem como eu. E que o meu salário era um salário de fome, que o cargo que ele tinha para me oferecer, como é que eu ia cuidar de 2 guris com o salário que eu tinha? Foi exatamente isso. Eu falei disso uma vez só, num episódio sobre trauma, com a Marina, do Fuck My Brain, maravilhoso. E aí, bom, pouco tempo depois, eu fui desligada. E ali eu entendi que eu não podia, assim...
eu não podia mais me colocar numa condição de ter um chefe. Porque eu demorava para ter a resposta, para eu entender, e eu resolvi empreender. Né? Então eu fiquei só na clínica, peguei um pedaço da minha rescisão, investi numa formação e segui em frente. Com a dor, né, do divórcio, dos 2 filhos pequenos, do desemprego, com todas as contas. Né? E a pessoa continua lá, crescendo, expandindo, ou chamando aquilo de sucesso. Então, eu acho que se a gente puder olhar um pouco mais para essas experiências nas quais a gente demora para se escutar, demora para valorizar o desconforto como um limite, porque o primeiro limite que eu acho que a gente experimenta, e às vezes a gente não ouve, é o desconforto. Pronto. Aí alguém deve estar acompanhando e fala assim, Cíntia, então me fala o que eu preciso sentir. Se sentir desconfortável, está errado. Exato. Alguma coisa está acontecendo que talvez a sua consciência não consiga nomear, ou você não se permita aceitar, porque pode ser uma figura importante para você, vai ser uma grande decepção, uma perda, mas essas coisas são importantes. Agora veja, nós falamos aqui sobre a ausência de pai, e aí você vai buscar no reconhecimento do seu líder masculino, mas também existe o reconhecimento por parte de mãe, em que muitos e muitas aqui também excedem os seus limites para ter o reconhecimento da chefe, que é da mãe. E aí não importa quanto você faça, não é isso, não é esse reconhecimento que você está buscando. Então, de novo, se você estiver buscando o reconhecimento de pai e mãe no trabalho, numa relação pessoal, né, não profissional, vai dar ruim. E eu fico quantas vezes eu procurei meu pai nos meus relacionamentos? Meu primeiro casamento, os meus namorados, até encontrar o Tiago, porque eu tinha uma crença que eu tinha que me relacionar com pessoas mais velhas do que eu. Foi inclusive entrevistando um médico para esse livro, que a Mariana Ferrão me indicou. Ela me indicou pessoas incríveis que estão nesse livro, mas um deles, eu estava lá no Unifesp e eu estava solteira na época, e aí a gente falando sobre comportamentos, repetição de padrão, etc. O médico me dizendo, eu falei assim, doutor, mas assim, eu não consigo engatar um relacionamento. Foi assim, ó. Aí ele falou, por quê? Ele falou, mas qual é o seu critério de exclusão? Eu falei, idade. Eu já começo a conversa perguntando a idade. Porque se for, ele falou, mas você quer uma pessoa mais velha ou mais nova que você? Eu falei, eu quero ser feliz. Para mim, a felicidade está numa pessoa mais velha. Ele falou, tá, então você nem conversa com uma pessoa mais nova ou da sua idade? Eu não. Escuta isso. Aí ele falou, muda então a forma de começar a conversa. Se a primeira pergunta que você faz é sobre a idade, e isso já te faz excluir ou não a pessoa, então não faça essa pergunta até você conhecer um pouco mais dela. Graças a este doutor, quando eu conheço o Tiago, meu marido, eu já fui com aquilo. Na cabeça, eu não posso perguntar a idade, não posso perguntar a idade, não posso perguntar a idade. Fiquei, sentia 40 minutos. Aí ele tinha uma tatuagem, fez a tatuagem, falou da pós-graduação, não sei o que, ttt. Aí quando deu 40 minutos, eu falei, pensava assim, beleza, já entendi, passou já, check. Falei, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aí ele falou assim, eu nasci em 81, eu. Fiquei pálida. Ele falou, por quê? Falei, não, eu nasci em 81. Quando você nasceu? Eu nasci em fevereiro, ele nasceu em outubro. Então nós temos 9 meses de diferença. Ele viu que eu fiquei desconfortável, ele falou assim, isso é um problema? Eu falei, não sei. Então veja, se eu tiver... Hoje o Tiago é meu marido, nós temos 2 filhos, nós temos uma família, uma coisa que eu pensei que eu nunca teria, porque não cabia. O que mudou, Isa? Mudou a minha forma de sentir felicidade. Então veja, eu antes estava atribuindo a minha felicidade ou a imagem de uma família numa pessoa mais velha, porque eu estava procurando meu pai, ponto. Quando eu trato tudo isso, muitas constelações, muitas camadas, eu ouço esse médico e ele fala, muda a forma então de começar as conversas. É por isso que a gente tem que fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. Tá. Então fui bonitinha. Quando ele me fala que ele tinha a mesma idade que eu, na época 37, pensei, falei, bom, vamos tentar. Mas se eu tivesse repetido aquele padrão de só querer uma pessoa mais velha, nós não estaremos mais hoje. Então agora avança a fita,
Nós já estamos juntos há 8 anos, temos 2 filhos, temos uma família, temos problemas, sim, temos DRs, temos, né? Porque senão você vê e fala, nossa, tudo perfeito, era lá. Mas hoje eu tenho uma percepção de realização diferente do passado. Uhum. Então hoje meus filhos me devolvem para mim. Estar com o Tiago, se vai ser na frente da televisão ou se vai ser numa viagem internacional, a minha sensação de felicidade, a minha percepção de realização é outra. Porque eu não estou mais buscando o reconhecimento de ninguém. Ninguém. Quando você falou sobre... Nem dele. Entende? Nem dele. Porque eu já sei o quanto nós podemos somar na vida das pessoas para avançar e a responsabilidade que nós temos nisso também. Uhum. Sabe? Então eu não fico mais buscando fora aquilo que eu preciso me dar primeiro. E eu acho que essa percepção, essa descoberta, na verdade, ela vem com o tempo, mas não só, né? A gente precisa estar aberto a se escutar, a entender que quando você vai aqui, vai ali, vai lá, e você cansa de buscar as respostas, né? E até experimenta uma certa desesperança nessa hora, porque você pensa, não é possível, tem tanto caminho para tanta gente, para mim nada funciona, nada, porque talvez não esteja fora. Tem momentos da vida em que a gente, de fato, identificou algo dentro e percebe que ali fora tem um profissional, tem um curso, tem, enfim, uma experiência que pode te somar e pode te agregar, mas muitas vezes o que a gente está buscando é o que a gente tem que abrir mão de receber também. Porque quando a gente fala dessa questão, né, do pai e da mãe, eu fico pensando, Isa, no meu consultório, ontem foi um dia que eu atendi o dia todo. E tem dias em que isso acontece, assim, de ficar meio monotemático. Eu até me pergunto, sou eu que estou enviesada? Isso. Né? Porque tá muito recorrente. E muitas vezes pode acontecer, como pode ser que não. Ontem eu sinto que não. Todo mundo entrava na sessão falando. Sonhei com a minha mãe, ou eu preciso resolver não sei o que com a minha mãe, porque você não sabe, eu estava vindo para cá, meu telefone tocou com a minha mãe de novo. O tema mãe. E eu estou falando de pessoas adultas, 45 mais. E eu olhei para mim e pensei, meu Deus, eu também tenho uma questão aqui, todos nós temos. Todos a questão é, como é que a gente se relaciona com isso? Isso. Porque quando a gente não está muito consciente, a gente também fica tentando buscar essa reparação. Como é que eu sei que eu estou num lugar de buscar a reparação? Quando eu não saio dele. Quando eu fico presa. É porque, e não vou buscar por mim mesma, dentro de mim, que é esse caminho que você está dizendo que percorreu. Enquanto eu não me responsabilizo, eu fico achando que vem de fora. Quem é o fora? É a mãe. É o olhar dela que aparece, ou o pai, enfim, mas sim, são as figuras que a gente carrega e que se a gente não tem a paz de entender que somos a junção biológica, mas não só, dessas duas pessoas, mas isso não nos prende a reproduzir as escolhas deles ou a buscar a aprovação deles para nos sentirmos bem, a gente não deixa a vida andar. Então, eu vejo pessoas com dificuldades financeiras, relacionais, profissionais, que se paralisam porque ao invés de olhar para dentro e fazer por si o que você está esperando que o outro faça, fica ali na condição de vitimização, de piora, de dificuldade, porque tem um ganho secundário. Se eu não resolvo esse problema, eu estou sendo vista, eu estou sendo cuidada, ou eu não estou desafiando a hierarquia da lealdade familiar. Exato. Né? Isso é muito sério. E muita gente não desabrocha, não faz sucesso, não ganha dinheiro, porque não pode fazer diferente dos pais. Imagina que eu posso ser rica se minha mãe não é. Imagina que eu posso ser feliz se minha mãe não foi. Imagina que eu posso ter um marido se minha mãe não teve. Isso. E a gente não se dá conta, ou se dá conta, mas fica achando que é o destino reproduzir, porque assumir essa responsabilidade também é muito doloroso, né? Muito. Tem um lugar quentinho em culpabilizar. Porque você se exime da responsabilidade de, deixa eu recolher meus cacos, levantar, seguir. Então, se eu não posso confiar nesse ambiente, nessas pessoas, como é que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço para não me colocar nesse novo lugar de novo, né? Repetindo esse padrão? Exato. E aí tem um outro ponto que nós temos um excesso de confiança tremendo nos lugares errados.
Ao mesmo tempo em que se fala de síndrome de impostora, que é a ausência de confiança, né, do seu talento, da sua capacidade, você tem um excesso de confiança em pessoas e nas condições do seu corpo. Então, o seu corpo está falando com você, o olhinho está tremendo, a cabeça está doendo, o estômago está doendo, o bruxismo está aqui, está com problema no estômago, o intestino, as pernas. Eu lembro que na época, antes do burnout, eu já tinha tirado essa fêmea da perna esquerda, tinha recomendação de transfusão de fezes, estava tomando um monte de remédio para dormir, para acordar. Tudo normal, não é? A gente não normaliza tudo isso, não faz parte do jogo? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí entra a questão da comparação. Eu não sabia que a gente podia ter outros crachás ou outros trabalhos. Então, crachá a gente pode ter vários, empregos a gente pode ter vários, mas vida é uma só. Quando eu saio do meu trabalho para o médico sob risco de convulsão, eu era muito imatura para me colocar nesse risco, eu não podia nem dirigir. E eu fui. Então, quantas de nós estamos fazendo coisas ultrapassando totalmente os limites? Porque a gente entendeu que aquilo é fracasso. E aí o corpo para, gente. Sim. Algum fato para, Sim. gente. Então, as dores são... Isso é bom. Que bom que parou. Opa, vou te falar uma coisa que eu descobri recentemente. Dor é mensagem. E doença é presente. Hã? Ué, se doença é ausência de saúde, se você ganha uma doença, você está ganhando a chance de recuperar a sua saúde que você perdeu. Por alguma razão. Então, dentro de cada doença, dentro de cada dor, há um convite de cura. Frase da minha terapeuta Cíntia Bedin. Se você vai compreender esse convite ou não, vai depender da sua saúde mental. Senão você só está no lugar de vítima. Eu fiquei nesse lugar de vítima há muito tempo. Só que quando eu me dei conta que eu precisava sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz, demorou anos. Mas eu podia ainda estar até agora na cadeira de vítima. Quantas pessoas, então, não só falando de trabalho, mas que encerram um relacionamento, perto do noivado, aí levou um pé na bunda, estava para casar. O que será que a vida está querendo te mostrar? Que aquele caminho que estava insistindo não era mais para você, provavelmente você já recebeu vários sinais. Então, eu estava falando de excesso de confiança. A pessoa está sentindo vários sinais e sintomas e acha que aquilo é normal, excesso de confiança. Porque você, quando está dirigindo e vê no painel do carro que o combustível está acabando, se você não parar para abastecer, você vai ficar no caminho. Então, por excesso de confiança, por achar que você vai chegar... Você nem confere o painel, você nem escuta o painel piscando ali, alerta. Então, o excesso de confiança é tão perigoso quanto a ausência de confiança. Por isso que os extremos são muito ruins. O caminho do meio é, na minha opinião, o único caminho para a gente poder fazer o turismo interno, que é o que eu chamo desse autoconhecimento. Gostei, é um bom jeito de olhar para isso. Turismo interno. Muita gente quer ir para Paris, né? Mas para dentro ninguém quer ir. Então, olha, aqui atrás tem a palavra alma, né? O convite que uma dor está te trazendo é assim, corpo e alma estão habitando o mesmo lugar? Provavelmente não. Aí a gente entraria agora na questão de alma e espiritualidade que eu amo, né? Não vai dar tempo, mas acho que fica uma bela de uma provocação para quem está nos assistindo, assim, que dor você está sentindo e há quanto tempo? Primeira pergunta, que dor você está sentindo e há quanto tempo? Qual é a sua responsabilidade nesta dor que você reconhece? Qual é a sua responsabilidade neste problema que você está reclamando? Aí a gente começa a desenrolar o fio. Aí você começa o turismo interno, porque há uma grande responsabilidade no que você está vivendo. Sabe que quando você fala desse assunto da alma, embora eu reconheça que é um assunto para um novo encontro, mas eu queria aproveitar que você pode olhar para isso, para a gente entender um pouquinho do que é a alma, assim, o que para você é a alma, o que é a espiritualidade, de que maneira isso pode de alguma forma ser uma fonte de inspiração, sabe? Perfeito. Também ouvi depois do meu processo de adoecimento e de recuperação da saúde que quanto mais distante você está da sua espiritualidade, mais perto você está do burnout. Oi? Gente, imagina que hoje, se eu falo isso, eu já tenho estranheza. Imagina quando eu vi isso lá atrás. Eu sou espírita. Eu sou católica. Eu sou devota de Nossa Senhora, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou messiânica, eu sou o que o universo estiver me propondo.
como uma ferramenta de autoconhecimento. Comunicação. Ponto. Então, se vai ser na igreja, se vai ser no centro espírita, se vai ser no meu estado de presença dentro do táxi, percebendo o que aquela pessoa está dizendo. Opa, essa mensagem chegou hoje para mim por quê? Então, eu estou atenta. Eu estou atenta. Mas volta lá. Quando eu ouvi, quanto mais distante da sua espiritualidade, mais perto você está do burnout, deixa eu te explicar uma coisa. A gente nunca falou tanto de sustentabilidade, mas nunca viveu de forma tão insustentável. A síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho, é quando você perde funcionalidade. Não é esgotamento. No esgotamento você não está funcionando. No burnout você perde funcionalidade. Tá claro isso? Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra, burnout é outra. Eu tenho trabalhado muito para a não banalização do termo. Então, não tem problema nenhum você estar cansado, você descansa e recupera. O problema é quando você, ao invés de descansar, você compra, come, bebe, fuma para se anestesiar. Aí você entra na fase do esgotamento, você já está doente, mas ainda está funcionando. Qual é a gota que transborda o copo? Assédio. Tá? Uma comunicação mal feita. Estou falando sobre espiritualidade, não se esqueça, estou falando sobre espiritualidade. Na época em que eu vivi tudo isso, eu estava tendo tempo para mim? Não. Você me perguntou o que é alma e espiritualidade para mim. Então vamos lá. Na ocasião em que aquela gota transbordou o copo, eu estava só para o trabalho. Eu estava me negligenciando totalmente. Nas minhas férias eu estudava, no meu período de folga eu estudava. Então eu não tinha tempo para mim, o tempo de nutrição da alma, que eu falo, são minutos com seus filhos, com seus pets, com as suas plantas, com a sua religião. Lembrando que espiritualidade está aqui, religião está aqui. Você pode passar 24 horas na sua religião e pode não ter espiritualidade. Então, naquele momento eu entendi que eu estava me negligenciando, me ausentando de mim mesma, portanto eu estava longe da espiritualidade. Tá bom, Isabela, mas então o que é a espiritualidade? Para mim, é esse estado de absoluta presença e consciência de ser um instrumento, né, que recebe, que comunica, que conecta. Eu entendo o meu papel assim, sabe? Se eu não sair de casa para estar atenta ao que está acontecendo, fico em casa. Só que muitos estão saindo com o corpo e a alma ficando em algum lugar. E nem vou falar na casa, porque de repente não está mais nem na casa. Então, a sua espiritualidade é a sua essência. Mas o que é a sua essência? Que você está dizendo? Estou falando sobre a consciência do seu papel como figura carne e uma figura pensamento. A soma daquilo que eu faço com aquilo que eu penso é a minha alma se expressando. Só que se eu não estou fazendo o que eu penso, se eu não tenho espaço para o que eu sinto, a minha alma está grande ou pequena? Está pequena. Então, quanto mais perto você está de desejos materiais, de metas absurdas... Mais você silencia a alma. Pronto. Mais você se distancia da espiritualidade. Ah, Isabela, entendi agora, porque você falou que você só estava trabalhando. Pronto. Então, gente, o problema do burnout não é o trabalho, tá? Alô, o problema do burnout é o assédio no ambiente com excesso de trabalho. E a falta de capacidade que a gente tem também de autorreparo, né, Isa? Porque a gente tem capacidade de virar a noite trabalhando, assim como a gente tem de virar a noite no show. Não é o excesso momentâneo, não, uma condição que você coloca a sua vida ali, às vezes, para salvar alguém. A gente tem essa capacidade. O que nos adoece é a falta de sentido, é a falta de noção do autorreparo, do respeito a esse limite, que não percebe que a alma é aquilo que está aqui vivo em nós. Sim. O dia que a gente não está aqui, né? Então, o que fica? Então, quantas pessoas estão vivas sem alma? Uhum. Quantas? Milhares. Eu estava viva sem alma. Eu estava lá, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Minha outra avó dizia isso, né? Vó Olga falava sobre a vela, né? O mestre como a vela, consome-se iluminando, e minha avó Ivone, bonito agora ver as duas juntas. Eu nunca consegui trazer as duas na mesma conversa. Que coisa linda. E a avó Ivone dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, quantas vezes a gente está muito bem por fora, por dentro em frangalhos,
Então a gente está sobrevivendo. Por isso que eu te falei, agora eu aprendi a viver. Agora eu tenho 2 filhos, um marido, ou seja, uma família, demanda. Gente, que é organização de uma casa, Brasil? Quando eu vejo uma pessoa que não tem filhos falando que não tem tempo, eu falo, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que vai ficar mais animado, né? Aí tem as demandas familiares, pessoais, do trabalho e daquilo que eu gosto de fazer. Né? Eu te falei, eu não saio de casa se não for para prestar atenção, conversar com uma pessoa no elevador o tempo inteiro. Deus está falando com você. Só que se você não estiver presente para escutar, tá passando um monte de inspiração, intuição do seu lado e você não tá pegando. O que é inspiração para você? Xalala. Vai dar tempo, gente? Nós temos que ir embora. Inspiração para mim em si é o entusiasmo. E entusiasmo é Deus dentro. Inspira. Deus dentro. Expira. Expressa. É o sopro de vida. Então, assim, quando fala assim, fulano é inspiração, porque você está introduzindo uma ideia que, se você fizer a sua parte, pode ser que dê certo. Porque você pode ter os melhores livros, você pode ter várias inspirações, mas se você não fizer a sua parte, só é uma informação. Quantas inspirações estão passando do nosso lado e você está perdendo? Porque não está com a alma aqui conectada a um propósito, a uma consciência. Pronto. Também de responsabilidade. Totalmente. Né? Autorresponsabilidade. Essa é a palavra que eu mais trabalho nas empresas. A turma pira, né? Porque eu pareço um cavalo de Troia. Eu entro para falar de saúde no ambiente de trabalho e quando eu finalizo de autorresponsabilidade, mas Isabela, não, eu estou falando de direitos e deveres de todos. A consciência de que a empresa é o ambiente em que você está existindo naquele momento. E agora, assim, para ser bem provocativa, para deixar essa provocação para você, às vezes a gente quer que o ambiente de trabalho seja impecável, e aí eu te pergunto, mas sua casa é impecável? Você quer que suas relações profissionais sejam ótimas? Suas relações pessoais são ótimas? Você está reclamando do ambiente tóxico e você não é o elemento tóxico desse ambiente? Em nenhum momento. Você é o alecrim dourado? Isso. Né? Então, autorresponsabilidade é fundamental para a gente passar para a próxima conversa, que vai ser uma versão, de repente, mais sensível de quem você é, a versão que você está evitando, né, de ser, por medo, aí volta. Medo da comparação, da falta de reconhecimento. Então, para um pouquinho, inspira. De tudo isso que a gente falou, algumas coisas podem servir, outras não. Pega o que agora faz sentido. Guarda as outras, mas tem esse ouvido de aprendiz, né, como você falou, para a gente poder desaprender o que a gente acredita que funciona para aprender aquilo que funciona de fato. E acho que tem, para a gente finalizar também, Isa, essa questão de descondicionar. Ser feliz para cada um é uma coisa nesse momento. Mas o principal eu posso estar em um momento de dor e me sentir bem, porque tem uma pequena parte minha que está sendo leal ao que eu acho que é dignidade, ao que eu acho que é respeito, ao que eu acho que é compromisso. Totalmente. E então a gente também descondicionar a ideia de felicidade, de alegria. A felicidade pode ser você estar dando conta de um compromisso, de você estar colocando um limite, ainda que você esteja perdendo um negócio. Sim, perfeito. Uma relação ou algo importante, ou ainda, como você disse, esteja abrindo algo que te dá muito prazer, porque aquilo te faz sentido, te faz íntegro, te faz inteiro. Sentido do céu. E a felicidade que eu tive de dizer, né, para uma empresa que eu tinha me comprometido, eu falei assim, olha, eu revisitei a minha agenda, eu não vou poder fazer as entregas que vocês esperam, então eu prefiro me retirar. Aí as pessoas falam assim, Isabela, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, eu estou tendo coerência. Agora volta para o início. Eu estou tendo coerência, eu não posso me comprometer com vocês, eu não vou conseguir fazer essas entregas sem deixar a minha turma ou eu doida. Então, eu me retiro. Fiquei super feliz dizendo um não. Para algo que você também queria fazer. Super, então, mas agora não dá. Essa ideia de que você pode fazer isso agora e que ali na frente o mundo não caiu. Exato. E que o próximo passo é uma versão nova sua, que você a atualização também tá de identidade. É maravilhoso. É o último capítulo do meu livro, a atualização de identidade. Isa, eu quero te entregar um presente. Eu sou uma aluna de cerâmica, mas essa aqui eu trouxe de uma amiga muito caprichosa,
para te presentear, porque a cerâmica tem sido uma fonte de inspiração para mim, de aprendizagem, a processo, a tempo. E eu estou fazendo um presente para cada pessoa que vem aqui, mas eu preciso respeitar o tempo da peça. Então ela não ficou pronta em tempo. Ela chegará para você num outro momento, mas essa é só para a gente lembrar que a vida entrega a matéria-prima, o barro. E a gente pode dar forma. Ainda que não dependa da gente quando vai ficar pronta, a gente intenciona. Espero que você goste e que isso seja... Ai, que fofurinha, ó, vermelho para combinar com o meu esmalte e o meu sapato, né, que eu vim especialmente, adorei. Eu escolhi a cor porque eu achei que ela é bem vibrante e eu acho que você tem esse calor, sabe? Ai, que de lindo, chegar. Obrigada, Si. Eu quero te agradecer. Amei, obrigada, muito. Fernanda Romero. Obrigada, obrigada, Si. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua atenção ao meu projeto, a um sonho que eu estou realizando. Eu estou muito feliz por você, muito feliz. Obrigada. Está indo muito bem, muito bem. Agradeço a Mariana Ferrão também por essa conexão. Né? Mariana me conectou com Cíntia lá atrás, na época da pandemia, sim, lembra? Sim, Fizemos algumas lives, né, naquela época que a única coisa que a gente podia fazer era live, beleza? Para se conectar. Né? E foi lindo quantas relações começaram e quantas encerraram. Também sim. por ali, mas essa então começou. Obrigada, Mari. Obrigada, Cíntia. Parabéns. De novo, você teve a inspiração e agora você está executando. É isso. Muito obrigada, Eu que Isa. agradeço. Quem está acompanhando a gente, compartilha esse momento, essa conversa, aquilo que você acha que serviu, leva com você, aquilo que você acha que pode ajudar alguém, encaminha. Me ajuda a espalhar sementes de esperança por aí. Obrigada. Obrigada, Si. Até breve. Obrigada.